Paz do Senhor para todos e uma boa tarde. Nós teremos hoje a nossa quarta aula no livro de Levítico. Antes, porém, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 28 do livro de Êxodo. Capítulo 28 do livro do Êxodo, vamos ler 3 versículos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Diz assim o versículo 1 do capítulo 28 do Êxodo. Deus chamou Moisés e disse assim para ele: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Versículo 3. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma rápida oração. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos por mais uma vez estar presente nesta aula, Senhor. Eu e os teus servos, todos reunidos, para junto aprendermos da tua palavra. Abençoe o ministério desta igreja, o seu pastor, seus assessores diretos e indiretos, a direção dessa escola, na pessoa da doutora Ana Cláudia e do evangelista Nadjaco Saraiva. Abençoe também a todos os professores, também a Teleporte, todos que fazem esse trabalho. Amém. Luciana. A partir de hoje estarei aqui mediando aula para vocês. Meu nome é Luciana. Qualquer dúvida que tiverem, mandem para mim que eu passo para o professor. Tenham uma boa aula. Comecemos então. Nós estamos vendo em tela, Antigo Testamento 1, o livro de Levítico. Os objetivos do estudo do livro de Levítico é compreender a relação do livro de Levítico com o livro do Êxodo e com o livro de Números, como também identificar os propósitos e aplicações do livro de Levítico e estudar o significado e valor deste grandioso livro. O conteúdo que vamos estudar: título e caráter de Levítico, sua relação com o livro do Êxodo e com o livro de Números, seus propósitos e aplicação, significado e valor do livro, esboço e estrutura de Levítico. Primeiro ponto: título e caráter do livro de Levítico. Por tratar das leis sobre ritos, sacrifícios e serviço do sacerdócio, este livro na Septuaginta é chamado de Levítico. Septuaginta, como os irmãos sabem, é o texto hebraico traduzido para o grego no 3º século a.C., em mais ou menos 248 a.C. O livro de Levítico não fala dos levitas que trabalhavam no tabernáculo, mas dos que ministravam, Arão e seus filhos. Ou seja, não fala da tribo de Levi, dos levitas comuns, mas dos levitas sacerdotais, composto da família de Arão como cabeça e dos seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Embora Levítico seja um manual para os sacerdotes, ali Deus ordena várias vezes: fala aos filhos de Israel, como se lê em Levítico 1 e 2, e conferir com Êxodo 25, 1 e 2. E denota o alto caráter do livro. Por quê? Porque nele Deus está sempre ordenando: fala aos filhos de Israel, ou seja, aos filhos de Jacó, descendente dos seus 12 filhos. Ponto 2.
sua relação com Êxodo e Números, ou seja, a relação do livro de Levítico com o livro do Êxodo e com o livro de Números. A revelação em Levítico foi dada a Moisés quando estava no Sinai. Como já vimos nas aulas anteriores, o povo passou um ano praticamente no Sinai, 3 meses ou 90 dias, acamparam ao pé do monte, e Moisés ficou subindo e descendo ao monte para falar com Deus lá em cima. E lá no alto do monte Sinai, ou Monte Horebe, Deus deu a lei a Moisés. Assim, com um ano depois que eles saíram do Egito, estava pronto o tabernáculo, estava pronto as vestes, estava pronto todo o sistema de sacrifício, e como também os sacerdotes. Assim, como lemos, vamos repetir, a revelação em Levítico foi dada a Moisés quando estava no Sinai. Levítico 27, 34. Levítico começa onde o livro de Êxodo termina. Se você pegar os últimos versículos do capítulo 40 de Êxodo e Levítico 1, você vai ver que é uma continuação. No último versículo do capítulo 40 do livro de Êxodo, a glória do Senhor vem sobre os tabernáculos e a cobre. Então, em Levítico 1, Deus já ordena sacrifícios e holocaustos através de Arão e seus filhos. Mas como é que em Êxodo acontece isso? Como já lemos na nossa leitura, Arão foi ordenado sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes no capítulo 28 de Êxodo. Não foi no livro de Levítico. Levítico conta a história deles, mas não da sua unção, embora repita o que aconteceu nas páginas deste livro. Assim, Levítico começa onde o livro de Êxodo termina. Êxodo 40, versículo 38, e Levítico, capítulo 1, versículo 1. Números é a continuação do livro de Levítico. Assim, Êxodo, Levítico e Número, eles se completam. Conferir Levítico 27 e 34 e Número 1 e 1. Os 3 livros estão ligados entre si, ou seja, formam um conjunto. Por quê? Porque o livro do Gênesis é a história dos antepassados de Israel, da criação do mundo e de outras coisas. Mas Êxodo, Levítico e Número trata das leis constituídas, do sacerdócio, de tudo o que aconteceu. São os 3 livros, Êxodo, Levítico e Números. E o Deuteronômio, como veremos depois, será recordação daquilo que aconteceu. Em Levítico há 3 fatos históricos. A investidura dos sacerdotes, capítulos 8 e 9, o pecado e castigo de Nadab e Abiú, e o castigo de um blasfemo, ou seja, como os sacerdotes foram constituídos, como Abiú e Nadab foram castigados, que Deus matou, e como mandou apedrejar o blasfemo, capítulo 24, versículo 10, 14 e 23. Terceiro ponto do nosso assunto, propósitos e aplicação do livro. A lei fazia o povo ter consciência do seu pecado e da necessidade do perdão. Ou seja, quando a lei foi dada e Moisés escreveu, ao ler a lei dizia o que era pecado e o que não era. Assim, a lei mostrava a realidade da vida cotidiana do povo, da vida moral e da vida espiritual. Os sacrifícios ensinavam-lhe que Deus provia um meio de expiar seus pecados. Ou seja, a lei sem os sacrifícios era apenas linda, mas não servia de nada. Eles teriam conhecimento do pecado, teriam conhecimento da vontade de Deus, teriam conhecimento do que lhe aconteceria caso não obedecesse. Mas como obedecer? Como fazer para obedecer? Como fazer para apaziguar ou pacificar a ira de Deus? Foi por isso que Deus ensinou, mostrou, deu a eles o método de sacrifício. Assim, os sacrifícios ensinavam-lhe que Deus provia o meio de expiar seu pecado. Expiar significa cancelar. Assim, os sacrifícios que Deus deu ao povo, e eles os cumpria, servia para cancelar os pecados de cada um. O pensamento central do livro é: santos sereis,
Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Os irmãos prestarem atenção, vê que até agora o livro exige sempre santidade, porque este é o tema central do livro, santidade ao Senhor. Todos e todos que faziam parte do tabernáculo era santo. Tudo deveria ser santo para que Israel fosse santo. Como já vimos em aulas anteriores, esse tipo de santidade era mais uma santidade posicional, algo separado. Por isso, tudo aquilo que foi santificado, aspergido com sangue, porque todos os móveis do tabernáculo, os sacerdotes, todos eles foram ungidos com sangue. E o povo de Israel foi separado por Deus para uma obra específica. Então, santidade aí significa santidade posicional, para que eles fossem separados como primogênito de Deus para uma obra específica. É por causa disso que, em certo lugar da Bíblia, a nação de Israel é chamada nação primogênita, ou seja, a primeira nação separada por Deus para um propósito especial. E este propósito era justamente mostrar ao mundo quem era Deus a partir do comportamento do povo de Israel. Assim, tudo deveria ser santo para que Israel também fosse um povo santo, separado de pecado. A morte de Nadab e Abiú e do blasfemo revela um Deus santo. Vamos rapidamente entender o que é isso. Quando Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho ao Senhor, o que seria esse fogo estranho? Alguns pensam que foi o tipo de incenso que eles foram oferecer. Cada um oferecer o incenso ao mesmo tempo, e só poderia oferecer incenso um só. Isso seria o pensamento. Outros pensam que Arão não ordenou aquela oferta de incenso, porque o incenso era uma espécie de candeeiro, né? Um braseiro com uma corrente. Ele pegava um punhado de incenso de certa casca de árvore com outros ingredientes e jogava naquele braseiro. Aquele braseiro criava uma espécie de fumaça, e aquela fumaça odorífera, ela cheirava, um perfume, e eles sacudiam, balançavam diante de Deus para Deus receber aquele incenso. E os dois foram oferecer. Uns dizem, repetindo, que os dois ofereceram juntos e estavam embriagados, mas outros ainda dizem que Arão não mandou oferecer aquele incenso, e como era algo estranho, porque Arão, como sumo sacerdote, não mandou oferecer, por isso Deus os matou. E quanto ao blasfemo, no capítulo 24 do livro, a gente vê que ele era filho de uma israelita com um egípcio. Havia uma miscigenação, uma mistura, Israel com o Egito. Então, esse filho da israelita com o egípcio, ele pegou uma discussão com um judeu, um israelita, e ele teve a oportunidade de blasfemar contra Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel. Imediatamente correram a Moisés e falaram a Moisés, e Moisés ficou sabendo e foi consultar Deus. E Deus mandou apedrejá-lo. Alguém pode até achar isso incrível, como Deus manda apedrejar uma pessoa praticamente porque blasfemou. A nação estava nascendo, o povo ainda não tinha experiência disso, justamente porque Deus queria mostrar que quando ele diz é assim, é assim. Quando ele diz é não. Quando ele diz sim, é sim. Por isso, o povo teria que aprender a partir dessa lição. O nome do Senhor era santo e jamais poderia ser blasfemado. Isso talvez tenha servido para que gerações futuras até tivessem medo de pronunciar o nome de Jeová, porque eles, quando oravam a Jeová, eles não diziam como nós, ó Deus, ó Jeová. Não. Ele dizia, ó Hashem, ou seja, ó o nome. Tinham medo de pronunciar o nome de Jeová, porque achavam que poderiam pecar. Talvez, seja por causa desse episódio do blasfêmio, quando blasfemou contra o nome de Jeová. Bem, a morte de Nadab e Abiú e do blasfêmio revela um Deus santo.
E essa santidade impõe leis para as ofertas, para o alimento, purificação, a castidade e as festividades. O aluno deve observar aí na sua tela que vocês estão vendo que isso é o cotidiano do povo, ou seja, ofertas, alimento, ser puro, ser casto e as festas. E isso, se as pessoas não tiverem regras ou normas para ser conduzidas, eles extrapolam, pervertem esse tipo de coisa. Isso o mundo faz. Por isso Deus também fez para Israel as mesmas coisas que o homem gosta para se divertir, mas fez com um ponto de santidade, exigindo santidade para isso. Assim, era pelos sacerdotes que um povo que pecava podia chegar-se ao Deus Santo. Ou melhor, Deus se chegava ao povo através do sacerdote. E o povo se chegava a Deus também através dos sacerdotes. Porque eles eram os mediadores entre Deus e o povo. Fazia a mediação, que hoje podemos chamar de intercessores. Levítico ensina que Deus quer santidade e só o sangue espargido sobre o altar pode expiar a culpa. Ou seja, todos nós somos culpados de alguma coisa. Todos nós. O povo de israelita era culpado, sempre era culpado. E como eles poderiam se tornar santos diante de Deus? Pela expressão do sangue do holocausto ou do sacrifício dos animais. Por isso o sangue respondia pela culpa, pelo pecado de cada um. Isso era um símbolo do que iria acontecer centenas de anos depois na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus de Nazaré, derramado na cruz, serviu de uma vez para sempre. E nunca mais se precisou derramar sangue de animais e de homem nenhum, porque o Cordeiro de Deus, 1:29 de João, já morreu e derramou seu sangue para salvar todo aquele que nele crê. Assim, Levítico ensina que Deus quer santidade, repetindo, e só o sangue espargido sobre o altar pode expiar a culpa. Por isso, o assunto do livro, como já falamos, é santidade ao Senhor. Separação para o Senhor. E depois da separação, ser puro, partir para a purificação. Ponto 4. Significado e valor do livro. As leis e as cerimônias em Levítico mostram como Deus opera para remover o pecado pelo sacrifício e purificação. Ou seja, quando a gente lê o livro de Levítico, que para muitas pessoas o livro de Levítico até parece enfadonho, e se nós não compreendermos o significado daquelas cerimônias, daqueles sacrifícios, daqueles holocaustos, daquelas ordenanças, se a gente não compreender, talvez a gente ache enfadonho. Mas tudo aquilo, eles mostram como Deus operou naquela época, para remover o pecado pelo sacrifício e a purificação do povo. Como Deus atua contra pecados sociais por meio do ano sabático e do ano do jubileu. Também como ele enfrenta a imoralidade por meio de leis de castidade com promessas e ameaças. Essa última, que quer dizer o quê? Todos os que servem a Deus devem ser castos. E quando eu falo castos, eu não só me refiro à vida sexual. Eu falo castos em todas as áreas sociais na vida. Ou seja, ser puro de cabeça e de coração, de mente e de alma. Os sacrifícios, então, revelam a face do pecado, da graça e do perdão. Todos os sacrifícios enumerados no livro de Levítico, eles revelam o tipo de pecado, o que é o pecado, o grau do pecado, e também revela o grau da graça de Deus, que é imensa, sem medida e sem peso, e também do perdão divino para os homens que se arrependem. Sem Levítico, a carta ou a epístola aos Hebreus seria um enigma. Ou seja, como eu poderia ler a carta aos Hebreus sem ter como suporte o livro de Levítico? Porque a carta aos Hebreus fala justamente de sacrifícios,
de sacerdócio, de genealogia arônica e da purificação, e que os sacerdotes teriam que ser da tribo de Levi. Como eu poderia ler a carta aos Hebreus sem ter o livro de Levítico em mãos? E se eu tivesse apenas o livro de Levítico, como eu poderia compreender a transição do sacerdócio de Levítico para o sacerdócio de Jesus de Nazaré, da tribo de Judá? Assim, Hebreus, ele é a carta ou a epístola que descortina, que abre, que nos faz compreender melhor o livro de Levítico. Luciana, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida e nenhuma pergunta até agora. Talvez os alunos ainda estejam escrevendo. Vamos continuar e esperar pela próxima. Quinto ponto, nós veremos a partir de agora esboço e estrutura do livro de Levítico. Nós veremos sacrifícios e ofertas, o sacerdócio e sua consagração, como também as leis de santidade. 5.1 sacrifícios e ofertas. Pela revelação, Deus se aproxima do seu povo, e o povo se aproxima de Deus pelo sacrifício, como pela revelação. Todos nós podemos entender, se não fosse a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, nós não teríamos conhecimento de Deus. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da história, Deus se revela através das profecias, Deus se revela através da providência, Deus se revela através das escrituras e Deus se revela através da encarnação da pessoa de Jesus. Mas a maior e mais perfeita revelação de Deus é Jesus. Mas se nós estudássemos Deus a partir da revelação da natureza, a gente veria que um Deus é um Deus grande e poderoso. Mas quando a gente estuda Deus a partir das escrituras sagradas, a gente conhece o caráter de Deus. Ninguém pode estudar Deus. Vocês viram quando o professor Givanildo Hermano deu aula de introdução à teologia. Ninguém pode estudar Deus. Claro que não pode. Porque para estudar Deus, estudar um objeto, cientificamente falando, teria que puxar o objeto para junto de si e fazer um estudo minucioso com ele. Nós não podemos fazer isso com Deus. Mas tudo que falamos ou praticamos revela o nosso perfil, ou seja, o nosso caráter. E tudo que Deus falou para o homem, quis que o homem soubesse, fez escrever na Bíblia. Assim, aqui nas Escrituras Sagradas, estão as palavras de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus e as obras de Deus. E a partir disso tudo, nós passamos a ter um grande conhecimento de Deus. Assim, pela revelação, que é a Bíblia, Deus se aproxima do seu povo. Lá, em Levítico, ele fez Moisés saber o que deveria ser feito. Deus apareceu a Moisés e disse: escreva aí e fale ao povo. Assim, isso é revelação. Revelação significa afastar a cortina, tirar o que está impedindo tirar a cortina que impede de ver o que está por trás. A revelação, então, aproxima Deus de seu povo, e o povo se aproxima de Deus pelo sacrifício. Lembrando sempre que sacrifício que eles faziam é adoração. Aqueles sacrifícios que eles faziam estava envolvido sacrifício pelo pecado e sacrifício de paz. Assim, todo sacrifício era uma espécie de adoração a Deus. Então, as pessoas se aproximam de Deus através da adoração, que é o primeiro ponto que nós, a igreja hoje, devemos fazer. A igreja, quando se reúne dentro de 4 paredes, ela tem 2 missões específicas, que é adorar e viver em comunhão. O que nós fazemos dentro do templo? Adoramos a Deus. Através de quê?
do ouvir a palavra, dos cânticos, da oração, da oferta, da ceia. E quando nós compreendemos isso, passamos a viver em comunhão com os irmãos. Assim, todo o cristão que adora e comunga está pronto para a evangelização. Isso hoje. Mas naquela época, o povo se aproximava de Deus ou adorava a Deus através do sacrifício. Assim, o sistema sacrificial foi instituído para ligar Israel ao próprio Deus. Imagina que coisa extraordinária. Deus criou leis para aproximar uma nação dele mesmo. Assim, em seguida, veremos 5 ideias básicas relacionadas ao sacrifício de Israel. A primeira ideia do sacrifício é a substituição e seu fim é a expiação. O pecador deve morrer, porém, em lugar morre o inocente. Ou melhor, a ideia do sacrifício é substituir o inocente pelo pecador. Quem é o pecador? A pessoa. Que é inocente? O animal. Assim, o pecador é quem deveria morrer pelo pecado. Mas Deus diz, olha, que ele substitua a sua pessoa por um animal. E dentro do livro de Levítico, há os tipos de pecados que haveria e os tipos de animais que poderia substituir cada pessoa a partir do seu grau de pecado. Assim, o inocente morria no lugar de quem pecava. Assim, a ideia do sacrifício é a substituição e o seu fim é a expiação, como já vimos, limpar, cancelar o pecado. Segunda ideia é a consagração. O ofertante, ao colocar as mãos sobre o animal antes de degolá-lo, identificava-se com o animal, ou seja, quando o ofertante levava o animal até a cerca da tenda da congregação ou do tabernáculo, ele colocava a mão em cima da cabeça do animal e aquilo significava ele transferir todo o seu pecado para aquele animal. Assim, a vítima no lugar do ofertante indica que este pertence a Deus. Portanto, o ofertante, ao transmitir ou levar o seu pecado para o animal, significava que o animal agora era de Deus e era preciso que ele morresse. Como o ofertante, se não se arrependesse, o pecado estava sobre ele, era ele quem deveria morrer, mas agora Deus criou esse método. O animal, agora, que está levando a culpa do pecador, do ofertante, é quem deve morrer. Essa é a ideia da consagração. Terceiro, a ideia de comunhão com Deus nas ofertas de paz, pois o ofertante participa da carne sacrificada num banquete santo, ou seja, a oferta de paz não era um sacrifício por seu pecado. Ele simplesmente achava que deveria dar alguma oferta ao Senhor. Como hoje as pessoas se predispõem a ofertar algo para a missão, para a construção e outros mistérios. Assim, eles levavam aquele animal, sacrificavam e comiam aquele animal com seus convidados, que eles certamente também convidavam os sacerdotes a comer com eles, visto que os sacerdotes não eram homens ricos, dependiam inteiramente daquilo que o povo levava até eles como oferta de paz, como holocausto, como sacrifício. Eles viviam disso. Assim, as ofertas de paz, na oferta de paz há uma comunhão com Deus nas ofertas de paz, pois o ofertante participa daquele sacrifício num banquete santo. Quarto, também na ideia do sacrifício, a mordomia dos bens materiais em certas ofertas de alimentos e no fato de que era queimada sobre o altar a melhor parte do animal. Ao devolver a Deus uma parte do que lhe custou tempo e trabalho, o ofertante reconhecia que tudo é de Deus. Ou melhor, o que é mordomia? Mordomia é administração. Nós aprendemos, através da mordomia cristã, que tudo que temos
devemos administrar com sabedoria, tanto para o nosso bem, como para o bem daqueles que dependem de nós. Assim, a mordomia dos bens materiais, em certas ofertas de alimento, quando eles pegavam aquelas ofertas de alimento, pães cozidos, milho tostado e outras coisas, fruto da terra, levava para o sumo sacerdote ou para os levitas do templo, eles estavam mordomizando, administrando aquilo que Deus tinha entregue a ele com tanto amor e tanto carinho. E quando era queimada sobre ao altar, a melhor parte da oferta. Escuta, quando ele levava essas ofertas, a melhor parte não se comia, era queimada. Porque era como se fosse um sacrifício, um despreendimento. Às vezes, as pessoas, quando vão jantar, eles querem a melhor parte, por exemplo, da carne que está exposta. Se for comer um frango assado, não, eu quero a melhor parte, a parte que tem mais carnes. Quando eles, nessas ofertas, eles pegavam a melhor parte, queimava, como que dizia, essa parte é de Deus. Ninguém come a parte melhor ou especial. Esta parte é de Deus. Isso havia mordomia, dar a Deus como reconhecimento aquilo que Deus tinha dado a ele. Assim, ao devolver a Deus uma parte do que lhe custou tempo e trabalho, o ofertante reconhecia que tudo é de Deus. Quinto, a ideia de adoração, sacrificar é prestar culto a Deus, como vimos a princípio. Atribuir glória por seu Deus, de quem dependemos e a quem devemos culto e submissão. Observe, nesses 5 ideias do sacrifício, tudo se resume de nós, Deus nos dá, e em reconhecimento nós devolvemos a Deus. E no final, isso se resulta em adoração. Tem alguma dúvida, Luciana? Tem sim. É do Polo São Lourenço, auxiliar Eduardo. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, meu filho. Como podemos entender a transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo? E qual a diferença entre um e outro? O sacerdócio levítico, o arônico, podemos dizer, era um sacerdócio transitório. Já lemos que houve, até Jesus morrer na cruz, 93 sacerdotes em Israel. Ou seja, a linhagem durou 93 sacerdotes. Como diz Hebreus, essa linhagem sacerdotal era uma linhagem que vivia em pecado, porque o próprio Arão deveria fazer sacrifício por ele mesmo, para poder entrar uma segunda vez no santuário para levar sacrifício para o povo. Assim, ele devia oferecer o sangue do pecador realmente. Ele não oferecia, ele oferecia o sangue de animal. Por isso que Hebreu diz, é impossível que sangue de touro possa limpar pecado. Por isso, o sacrifício de Arão, o sacerdócio arônico ou levítico, era transitório. Mas desde o Éden 3:15, na linha profética, que havia a promessa do sacrifício, porque todos esses sacrifícios levíticos na linhagem arônica apontava para o sacrifício maior, porque Deus iria dar um cordeiro. Até ali o homem pecava e levava o cordeiro como sacrifício por si só, não servia. Aí então Deus deu o seu cordeiro limpo, puro e imaculado. Assim, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Aquele todo ano teria que entrar no altar, porque, como já vimos aqui, cancelar, entre aspas, na verdade, ele empurrava os pecados para frente. Os pecados da nação de Israel, no dia da expiação de pecado, ele não limpava pecado, empurrava para frente, para no próximo ano fazer de novo, empurrar para frente. Mas quando Cristo morreu, Cristo não era o cordeiro de um israelita, não era o sacrifício de um judeu comum, não era o sacrifício de alguém rico, era o sacrifício que Deus deu. Como ninguém tinha nada para dar,
para ser perdoado o seu pecado, Deus resolveu a questão de uma vez para sempre. Aí deu Jesus como o seu cordeiro e ele ficou sendo sacerdote eterno. Ou melhor, sumo sacerdote eterno. Ele está lá no Santíssimo fazendo intercessão por nós. Tem outra dúvida? Temos sim, é do Paulo Palmares, auxiliar Ismael. Paz do Senhor, professor. Amém. Quando Deus manda numerar o povo, menos os levitas, no livro de Número, capítulo 1, e versículo 1 por diante, explica o porquê não contar com os levitas, pois são israelitas. Quando o povo saiu do Egito naquela noite apressadamente, quando os primogênitos egípcios morreram, que Deus, o anjo do Senhor, os matou. E como os primogênitos de Israel era quem respondia pela família, Deus substituiu os primogênitos egípcios pelos primogênitos de Israel. Por isso que todo primogênito de Israel foi chamado a pagar uma didracma por ser o primogênito. Então foi que Deus fez. Como cada primogênito deveria ser o sacerdote da família, Deus resolveu chamar a tribo de Levi, como já vimos em situações anteriores. Israel teve 12 filhos: Ruben, Gad e Azé, Zebulon, Dan, Naphtali, Judá, Issacar, Simeão, Levi, José e Benjamim. Deus pegou então a tribo de Levi e fez ela tribo sacerdotal. Ficou então uma lacuna, ficaram 11 tribos. Então Deus pegou José, a tribo de José, que deu Efraim e Manassés, tirou José, mas colocou Efraim e Manassés. E Levi ficou sendo a 13ª tribo. Como só deveria ser 12 tribos, e esses seriam numerados porque faziam parte do povo da nação de Israel. Os levitas eram simplesmente sacerdotes. Eles não eram pessoas similares no seu comportamento, no seu trabalho, na sua vida, aos israelitas. Assim, Deus mandou numerar os israelitas porque eles deveriam sair à guerra. Os israelitas deveriam sair à guerra. De 20 anos para 50, eles foram numerados porque eles seriam homem de guerra. Mas os levitas não poderiam ser numerados porque eles eram sacerdotes. Daí a não numeração dos israelitas para sair à guerra. Tem outra dúvida? Não, até o momento não. Letra A. A lei só admitia 5 tipos de animais para o sacrifício: a vaca, a cabra, a ovelha, a pomba e a rola. Por serem animais limpos, apontavam para o sacrifício do Calvário. Todos esses animais, que está aí em tela, vocês estão vendo que são animais limpos. São praticamente animais domésticos. Como eram estimados e submissos por seus donos, só animais domésticos eram sacrificados, que são figuras de Cristo, como diz em Isaías 53. Alguém pode perguntar: mas professor, os pombos hoje não são mais animais domésticos? Há muitos pombos na rua? Hoje sim. Mas há 30 anos atrás as pessoas criavam pombos. E lá em Israel criavam pombos porque eram também para se alimentarem. Eles eram animais domésticos. Por isso que Deus escolheu esses 5 tipos de animais para serem representantes do futuro sacrifício expiatório que é Cristo, naquele sacrifício levita. Assim, o animal não devia ter nenhum tipo de mancha, simbolizando desse modo o Redentor Jesus, que não tinha nenhuma mancha de pecado. 5.2. O sacerdócio. Antes, o chefe de cada família, ou primogênito, agia como sacerdote familiar. A partir do tabernáculo, Arão e seus filhos agora eram sacerdotes. Observe, quando o tabernáculo ficou pronto, Deus mandou Moisés chamar Arão e os seus filhos para deles fazer a linha sacerdotal. Era uma vocação hereditária. Só a família de Arão poderia ser sacerdote.
Ou seja, o primeiro sacerdote da história israelita foi Arão. Quando Arão morresse, o seu substituto seria o seu primogênito. E quando esse primogênito morresse, o substituto na linhagem sumo sacerdotal seria o primeiro do primogênito. Assim, sempre o primogênito seria o sumo sacerdotal, o sumo sacerdote. Como Nadab e Abiú, que eram os dois filhos de Arão mais velhos, e Nadab era o mais velho, ele seria o sacerdote, o sumo sacerdote no lugar de Arão. Como Deus os matou, quem substituiu Arão como um sumo sacerdote foi Eleazar. Assim, era uma vocação hereditária. Nunca um levita, nunca um segundo filho, ou um terceiro ou quarto filho, poderia ser o sumo sacerdote, a não ser que o primeiro morresse, aí sem filhos primogênitos. Aí então o segundo poderia assumir. Por seu zelo, os levitas substituíram o primogênito de cada família. Por seu zelo como? Quando a gente lê número 32, quando Êxodo 32, Moisés está no Monte Sinai, no Monte Horebe, Deus está dando a ele as leis, e estas leis seriam as normas, as regras, que Israel viveria por elas. Israel fez o bezerro de ouro, prostituiu-se, adulterou contra o seu Deus Jeová. Aí então Moisés desceu com as tábuas da lei, irou-se e quebrou as tábuas da lei. E Deus queria destruir o povo, e Moisés intercedeu. Mas quando Moisés disse: quem for comigo, vem a mim, para matar os idólatras, os principais culpados daquela adoração ao bezerro de ouro, só quem deu um passo à frente foi a tribo de Levi. Então, a partir daquele momento, Deus escolheu a tribo de Levi, os levitas, para ministrarem diante deles. Não foi a tribo de Ruben, nem de Gade, nem Nazé, nem Zebulon. Nenhum deles deram um passo à frente para lutar pela santidade de Israel. Só os levitas. Então Deus resolveu escolher essa tribo pela sua, pelo seu zelo, pelo seu amor à santidade. Assim, os levitas assistiam os sacerdotes, transportavam e cuidavam do tabernáculo. Quando eu estou falando aqui de levitas, não estou falando dos sacerdotes. Sacerdote era Arão, que era o sumo sacerdote, seus filhos, que eram sacerdotes, e os restantes, os levitas, que não eram da família de Arão, eram chamados levitas. Estes, sim, é que tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, de lavar as cortinas, cuidar dos utensílios e carregar braçalmente todo o tabernáculo com tudo aquilo que ele continha. Assim, letra A, os sacerdotes não deviam ter defeito físico, não ter costumes pagãos, nem tocar coisas imundas. Por quê? Por exemplo, quando a gente começa a ler no livro de Levítico, os sacerdotes não podiam ser anão, porque eles teriam que acender as lâmpadas do templo, e eles, por ser baixinhos, não suportariam. Não poderia ter berílio no olho, ou seja, ser cego de um olho. Levando para o lado espiritual, o anão espiritual, ele não tem estatura de varão perfeito. Quem tem berílio no olho, ou cego de um olho, enxerga só pela metade. E, excessivamente. Portanto, os sacerdotes não podiam ter defeito. Eles deviam, porém, expiar o pecado através do sacrifício, reconciliando o povo com Deus. Consultar a Deus para saber a vontade do próprio Deus para com o povo, como está aí em Números 27, 21, Deuteronômio 33 e 8. Terceiro, deviam ser mestre e intérprete da lei, ensinando ao povo. Já vimos aqui em aulas anteriores que os profetas, quando foram chamados, eles teriam que ter 3 pontos específicos. Eles deviam amar a lei, ensinar essa lei com a mesma intensidade de amor que eles tinham por ela, e com a mesma intensidade odiar o pecado. Ou seja, amar a lei, ensinar a lei e odiar o pecado. Isso
os levitas também teriam que ter. Por isso, eles deviam ser mestre e intérprete da lei, e ensinando ao povo, Levítico 10 e 11, Ezequiel 44, 3. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo para expiar o pecado do povo. Vamos voltar um pouquinho para eu falar um pouquinho sobre esse sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, ou dia da expiação, ele entrava no Santíssimo com o incensário, que era aquela vasilha cheia de brasa, pendurada por uma corrente, e na sua mão, cheia de incenso, gravetos odoríferos. Porque se ele entrasse no Santíssimo para apresentar o sangue do animal pelo povo, Deus o matava. Assim, primeiro ele teria que fazer sacrifício por si só. Como assim? Ele entrava então com o sangue do novilho, que era um sacrifício por ele, a novilha vermelha. O sangue do novilho, o incenso e o braseiro. Quando eles abriam a cortina, eles jogavam o incenso dentro do braseiro e faziam uma cortina de fumaça. E esta fumaça ficava entre ele e a Arca da Aliança. Então Deus, a presença de Deus que estava na Arca da Aliança, não podia enxergar o sacerdote por causa da cortina de fumaça perfumada. Então Arão aproveitava e jogava o sangue 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. A palavra propiciatório significa pacificação. Assim, o Arão ficava isento, limpo. Aí ele saía, agora voltava novamente com sangue. Agora ele poderia se apresentar literalmente, sem nenhuma cortina de fumaça, diante da arca e espargir o sangue sobre a tampa da arca. Assim, os pecados do povo eram empurrados para a frente. Letra B. Os sacerdotes eram consagrados na presença do povo. Observe o que eles tomavam. Eles tomavam um banho completo, símbolo da purificação interna. Enquanto os sacerdotes foram vestidos com túnicas brancas, Arão se vestiu com vestes magníficas, indicando dignidade e respeito. Qual era a roupa do sacerdote? Era uma túnica branca e uma mitra, ou seja, uma espécie de chapéu comprido, e aquela túnica branca que representava a santidade interior. Por isso que lemos em Apocalipse 22 e 14, que nós devemos ter nossas vestes brancas em todo o tempo. E bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que vestes são essas? São as vestes brancas. E como é que estamos vestidos com essas vestes brancas? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que eu e você chegou diante de Cristo e disse ao Pai: eu quero aceitar Cristo como Salvador da minha alma. Cristo nos vestiu com a graça, que é essa veste branca. Por isso, nós estamos vestidos interiormente com a veste branca e somos sacerdotes. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês antes não eram povo, mas agora é povo santo, nação eleita e sacerdócio real. E os anjos cantam para Jesus, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Olhando para Jesus e falando sobre nós, a igreja, e dizem: digno és de tomar o livro e desatar seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, nação e língua, e os fizeste reis e sacerdotes sobre a terra. Assim, nós somos sacerdotes e reis. Depois, o sumo sacerdote era diferente. Eles tinham suas roupas magníficas. Inclusive, uma delas, ele tinha sobre os ombros, de um lado havia uma pedra com o nome das 6 tribos de Israel, e do outro ombro mais uma pedra com o nome das outras 6 tribos. Assim, o sacerdote, como homem principal do povo, ele carregaria sobre os ombros o peso de interceder pela nação de Israel. E
sobre os seus peitos, no peitoril, ele também tinha uma espécie de bolso e tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E cada pedra representando uma tribo significava que ele deveria ter amor por cada uma das tribos ou pelas 12 tribos de Israel. Nos ombros levava o peso, no peito levava o amor. E dentro desse bolso ele levava 2 pedras por nome de Urim e Tumim. Essas 2 pedras chamavam-se pedras da sorte. Dizem que quando eles queriam perguntar algo a Deus, eles lançavam a pedra. A Bíblia não diz, não especifica nem pedra número 1, nem pedra número 2. Qual das 2 seria o sim ou não? Mas acredita-se que a pergunta era essa: ó Deus, é da tua vontade que isso aconteça? E lançava as 2 pedras. Se fosse a vontade de Deus, a pedra acendia, ficava como uma espécie de luz. E se não fosse da vontade de Deus, a outra pedra acendia, dizendo não. Isso quebra a história de muitas pessoas dizer que Deus se cala. Deus nunca se cala. Eliú, quando fala para Jó, no capítulo 33 de Jó, ele diz assim a Jó na Bíblia Revista e Atualizada: Jó, Deus fala por anjo, por sonho, por revelação e por enfermidades. Assim, Deus sempre está falando. Por mais difícil que seja nós escutarmos Deus falar, Deus está sempre falando para nós. Assim Moisés derramou azeite sobre a cabeça de Arão, ungindo. Em seguida, ungiu os filhos de Arão. Tem alguma dúvida? Tenho, por favor. É do Paulo Ribeirão, do aluno Tiago. A paz do Senhor. Amém. O que dizer do sacerdócio de Melquisedeque? Era de qual ordem, visto que foi antes de Arão? Na verdade, Melquisedeque não tinha nenhuma ordem sacerdotal. Já falei aqui em aulas anteriores que Melquisedeque, segundo a tradição judaica, era Sem, um dos filhos de Noé. Se foi ou não, eu não sei, não se consegue ser provado. Mas que Melquisedeque teve peso na terra de Canaã para levar o israelita para lá, esteve. Por isso que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, de direção a Canaã, certamente Melquisedeque estava lá em Canaã, porque sacerdote é intercessor. Imagine as orações de Melquisedeque com aquela terra idólatra e pagã. Bem, quando a Bíblia omite a ascendência e descendência de Melquisedeque, não diz de quem era filho e nem de quem era pai, o Espírito Santo simplesmente quis situar Melquisedeque como uma figura mística, sem antes e sem depois, uma espécie do futuro Filho de Deus, Jesus, que humanamente tinha pai, mesmo que não biológico, e uma mãe biológica, mas que espiritualmente não tinha pai nem mãe aqui na terra. Assim, Melquisedeque, ele, como era sumo sacerdote, Cristo Jesus entra no ministério ou na linhagem de Melquisedeque como sumo sacerdote. Assim, Melquisedeque foi sacerdote aqui na terra e Cristo Jesus é sumo sacerdote no céu. Lembre-se, os sacerdotes ministravam fora do Santíssimo. O sumo sacerdote ministravam dentro do Santíssimo. Como Melquisedeque representa uma linhagem sacerdotal do qual Cristo viria a fazer parte, ele nunca poderia ministrar no Santíssimo. Ele ministrou entre os homens. E Cristo, como entra segundo a ordem divina dada pelo Espírito Santo, ele entra na linhagem de Melquisedeque como sumo sacerdote. Assim se completa o ministério sacerdotal. Melquisedeque oficiava na terra e Cristo faz seu trabalho no céu. Assim, não há nada místico nisso. Simplesmente o Espírito Santo, ou o Senhor Jeová, colocou Jesus dentro da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, que era simplesmente um homem comum, que não tinha grafado na Bíblia, nem antes e nem depois na sua linhagem humana.
Tem outra pergunta? Tenho sim, mas antes eu queria lembrar aos tutores que a chamada será aberta às 3h10 para a marcação de frequência dos alunos, às 3h10. A pergunta é do Paulo Salgueiro, do presbítero Estênio. Professor, o nome de Deus é Jeová, explique. Essa resposta seria mais com Ana Cândido, mas a gente pode dar só uma sinopse. Na verdade, o nome de Deus não é Jeová. O nome de Deus é o tetragrama. O Y, o H, o W e o H, que não tem pronúncia conhecida. A pronúncia desse tetragrama foi esquecido na época de Jesus. De lá para cá não se sabe. O que foi que então que os judeus maçoréticos, os sinais maçoréticos da família de Ben Axé fizeram? Eles pegaram a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, tanto o Senhor Jeová como o Senhor humano. Pegaram as vogais e colocaram no tetragrama YHWH. Colocaram o A, o O e o A. Aí ficou Yehová. Quando passou para a língua portuguesa, aportuguesaram o nome Yehová e colocaram Jeová, que está muito distante do tetragrama, cuja pronúncia foi esquecida. Tem outra pergunta? Tem sim, do Paulo Palmares, do presbítero Carlos Antônio. Como podemos harmonizar Atos 17:30, onde Paulo diz que Deus não leva em conta ao tempo da ignorância do homem, com Levítico 5:17, onde na lei dada pelo Senhor consta que os pecados de ignorância tinham de ser cobridos por sacrifício. No pecado de Levítico, os sacrifícios por ignorância, os pecados por ignorância, não era um pecado de morte, não. Era um pecado que havia um tipo de sacrifício. Qual era o pecado de ignorância? A pessoa deu um recado errado e causou a morte de alguém. A pessoa disse algo que ouviu e não era verdade, ele disse isso inocentemente. Ou seja, ele errava inocentemente. Daí havia esse tipo de sacrifício para esse tipo de pecado. Quando uma pessoa é pecadora, ele peca no tempo da ignorância. Aí então, quando ele aceita Jesus, ele abre a mente. Os pecados do tempo da ignorância são perdoados. E os pecados cometidos depois que é cristão, que aceitou Jesus, ele agora são pecados que ele faz com intenção ou sabendo que pecou. Assim, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, os pecados que foram perdoados foram os pecados do tempo da ignorância. Era como esse sacrifício que se fazia por esse pecado por ignorância. E os pecados que um crente vier a cometer, observe, está escrito assim: se andarmos na luz, João 1,7, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Isso é para crente. Assim, os pecados do tempo da ignorância têm tudo a ver com os pecados de Levítico. Deixa-me passar para o próximo. 5.3, as festas, Levítico 23, 25, 1 a 16. As festas davam ao povo uma ocasião para refletir sobre a bondade de Deus. O sábado, por exemplo, Levítico 23 e 3, era o dia de repouso, era a primeira festa do calendário religioso. Festa, podemos dizer, porque o povo não ia trabalhar. Mas não era festa de músicas, de comidas, com abastança, não. Pelo contrário, era uma festa de reflexão, onde as pessoas aproveitavam aquele dia para descansar o corpo físico e meditar, falar, pensar, cultuar a Deus. Toda a nação devia observar o sábado ou sofrer a maldição de Deus. Êxodo 31:14. Neste dia, os israelitas lembravam seu Criador e que ele descansou de sua obra criadora no 7º dia. A Páscoa e os pães asmos, Levítico 23, 5 a 8. A Páscoa durava 7 dias. Festejava-se a saída do Egito e a redenção através do Cordeiro Pascal,
que era comido na noite de 14 de Nisan. Os irmãos entendem aí que o dia 14 de Nisan era o dia primeiro do calendário religioso israelita. Israel tem 3 calendários. O calendário da fundação do mundo, que já vai perto de 6.000 anos. O calendário religioso, que é 14 de Nisan, que para ele é 1 de Abib. E o calendário civil, que começa no 7º mês do ano religioso. Eram 3 calendários. Repetindo, calendário da fundação do mundo, calendário religioso, que começa quando o povo saiu do Egito, e o calendário civil, onde se dá a festa da trombeta, da expiação e das semanas. Nesses dias não se podia ter pão com fermento em casa. Fermento, leveda, incha. Por isso esse dia, como era um dia de reflexão, era um dia de que a alma teria que estar limpa, então não se podia comer pão com fermento ou ter qualquer fermento em casa. Tinha que limpar tudo. Que fermento significa algo que inchou, que cresceu, falando de hipocrisia. A Páscoa assinalava o início da colheita de cevada, que amadurecia 3 semanas antes do trigo. Um molho dela, da cevada, era colhido e levado ao sacerdote como oferta dos primeiros frutos. Levítico 23, 9 a 12. Você vê isso no capítulo 15 de Coríntios, versículo que é 23, 25, que diz que Cristo, as primícias, assim, as primícias da colheita representava Cristo como primícia na ressurreição. O que era levado então? As primícias das cevadas, como um molho. Um molho era colhido, repetindo, e levado ao sacerdote como oferta dos primeiros frutos, que ele movia diante do povo, agradecido a Deus pela beneficência de ter mandado a chuva e o alimento ter chegado até eles. A festa de Pentecostes, Êxodo 23, 15 e 21, celebrada 7 semanas após a Páscoa. A gente vê isso em Atos 2 e 1, quando o fogo caiu. Marcava o fim da colheita. Êxodo 23, 16. Nesse dia se traziam os primeiros frutos. O primeiro era o molho. Aqui era fruto que se trazia. Por quê? Porque marcou-se o fim da colheita. O povo também fazia uma festa. Todas essas festas que você lê nas Escrituras Sagradas, ela tem cunho escatológico. Tanto fala da vida santa, da vida de Israel e do que vai acontecer no futuro. Então na letra D também tem a festa das trombetas. Levítico 23, 23 a 25, número 29, 1 a 6. As festas da trombeta eram celebradas no primeiro dia do 7º mês, marcando o fim da colheita, iniciando o ano novo do calendário civil. Vamos fazer uma reflexão nisso aqui. Primeiro, vimos aqui que Israel, ele tem 3 calendários. Calendário da fundação do mundo, o calendário do ano religioso, que é em 14 de Nisan, que começa o calendário religioso de Israel, e um terceiro calendário, como vê aqui, que começava no 7º mês. E neste calendário havia também 3 festas. A festa das trombetas, o dia de expiação e a festa das semanas. E o que era a festa das trombetas? Todo primeiro dia do mês, em Israel, se tocava as trombetas, anunciando a lua nova, chamada festa da lua nova. Mas a festa das trombetas aqui, ele anuncia o quê? O ano novo, que é o dia 1 do 7º mês do calendário religioso. Começava no dia 1 do 7º mês o calendário civil. Assim, por isso eram tocadas as trombetas. Tem alguma dúvida? Não, até o momento não. Letra E. O dia da expiação, Levítico 16, Levítico 23, 26 e 32, diz assim: anualmente, no dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar e fazia expiação sobre o propiciatório, a tampa da arca. Esse é o dia da expiação, o dia de Yom Kippur.
É o dia ainda hoje que Israel, os israelitas devotos, não calçam sapatos de couro, não comem, não faz a barba e nem sequer escova os dentes e nem lava o rosto. Eles vão simplesmente orar nesse dia da expiação. É considerado o maior dia da nação de Israel. Era nesse dia que o sacerdote fazia expiação por si próprio e a expiação pela nação de Israel, o dia da expiação, que era no 10º dia do calendário civil. Letra F, a festa dos tabernáculos, Levítico 23, 33 a 43. Ela tinha início no dia 15 do 7º mês. E por 8 dias celebrava-se o fim da colheita. As cabanas armadas nas praças e nas ruas lembravam a peregrinação no deserto. Como falamos a princípio, Israel era uma nação de festas, de dias solenes. Foi Deus que fez isso. O mundo tem seus dias solenes, tem suas festas. Mas quando olhamos para as festas do mundo, vemos a perversão. Isso mostra o mundo, porque o homem precisa extravasar alguns de seus sentimentos. E Deus, sabendo disso, também criou as festas. Mas as festas que Deus criou não era para extravasar sentimentos, era para adorar a Deus. Cada uma dessas festas, ela tem o seu simbolismo. Essa festa dos tabernáculos, por exemplo, quando a gente lê sobre Israel saindo do Egito, eles dormiram aonde durante 40 anos? Em cabanas armadas no deserto. Quem era seu vizinho? Outra cabana. Assim, no dia 15 do 7º mês, o calendário civil, os israelitas armavam as cabanas nas ruas, pegavam as palhas de árvores, folhas, galhos, e faziam cabanas, deixavam suas casas e armavam a cabana nas ruas, nas praças, por sobre sua casa, e lá passava um bom tempo, dançando, cantando, comendo e relembrando que um dia eles foram peregrinos do Egito a Canaã, onde passaram 40 anos nessa caminhada. Tem alguma dúvida? Temos sim, do Paulo Ribeirão, do Auxiliar I. Qual a importância de lembrar que Deus descansou no 7º dia? Qual a aplicação disto em nossas vidas? Simplesmente que quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, nós sabemos que isso é que Deus nunca cansou e jamais cansará. Ele descansou, vamos usar um termo melhor. Deus parou as suas obras, concluiu suas obras, não tinha mais nada para fazer. Então agora não fazer mais nada. O descansar é isso aí. Então esse momento que ele descansou, que é o 7º dia, ele parou de fazer aquilo que ele tinha feito, que não tinha mais nada que fazer. Isto é trabalho da criação, mas trabalho mordomizar. Observe, Deus trabalha desde que criou o homem até hoje. Ou melhor, desde que criou o mundo. Porque todas as coisas que são criadas precisam ser administradas. E Jesus disse certa vez: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus descansou, ou seja, parou a obra da criação e continua com sua administração. Para nós, para os judeus, era uma reflexão que era o 7º dia. Necessariamente não teria que ser o sábado, mas um dia específico. E como Jesus ressuscitou no domingo, a Igreja de Cristo, que é a autoridade nesta terra, porque faz parte do corpo de Cristo, ela tem a mesma unção com qual Jesus foi ungido. Atos 10, 38 e Atos 1 e 8. Assim a igreja modificou, como a igreja não é Israel, a igreja não é Israel melhorado, nem Israel convertido, a igreja é o novo povo, feito, chamado por Cristo na sua morte na cruz. A igreja determinou que o dia de descanso da igreja é o dia em que seu Senhor e noivo ressuscitou, que é o dia de domingo. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma, do Paulo Palmares.
do auxiliar Ismael. Por que a Bíblia diz que Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho? Fale-nos um pouco desse fogo estranho. Já falamos um princípio, mas só repetindo. Fogo estranho, o termo estranho já está dizendo algo que não é reconhecido. Não é conhecido, porque Deus conhece tudo. É reconhecido, era aquilo que Deus não queria que se fizesse. O fogo estranho pode ter sido o incenso que eles trouxeram, o braseiro que eles trouxeram, ou o método como fizeram. Assim como vimos, pode ser que os dois, além de embriagados, como alguém escreve, os dois oferecessem o incenso ao mesmo tempo. Ou então, não foi ordenado por Arão. Particularmente, eu também posso dar a minha opinião, eu penso que foi porque Arão não ordenou. Porque todas as pessoas que vivem sob ordem, principalmente da autoridade espiritual, têm que prestar muito atenção a isso. Viver debaixo de autoridade espiritual é viver debaixo da ordem divina. Portanto, aí está uma rápida explicação. Vamos ver sobre o ano sabático. 25 de Levítico 1:7. Ao entrar em Canaã, um ano em cada 7, o povo não deveria nem semear e nem colher. Ou seja, 6 anos se plantava, 6 anos se colhia. E o 7º ano, nem planta e nem colhe. A terra poderia agora descansar, ou deveria descansar. Mas se por acaso alguma semente que caiu, algo que ficou, a terra resolveu, por causa de alguma coisa que estava nela, alguma semente, alguma raiz, frutificasse, era para todas as pessoas, não era para o dono da terra. Alguém tinha lá uma fazenda, e naquele 7º ano, de repente, a fazenda começou a produzir. Não pertencia a ele, pertencia para tanto os homens, como os animais e até os peregrinos na terra. Nesse ano se perdoariam as dívidas dos pobres e libertariam os escravos. Chamava-se o ano da libertação. A cada 7 anos é chamado o ano sabático. Ninguém trabalhava. E na letra H temos o ano do jubileu. Levítico 25, 8-22. O ano do jubileu era o 50º ano de cada 49. Ou seja, a cada 7 anos a terra descansava. Assim, 7 vezes 7, 49. Então, a cada 49 anos a terra descansava 2 anos seguidos. Descansava o ano sabático, que era o 7º ano dos 6, e ainda descansava o 50º ano. Deus garantia ao povo que a plantação, a colheita passada sustentaria ele esses 2 anos. E a mesma coisa, o que a terra produzisse não era do dono das terras, oficialmente era de todas as pessoas, pobres, ricos e estrangeiros. No dia 10 do 7º mês, que é o dia que já vimos sobre o dia da expiação, se tocava a trombeta e a partir desse dia contava-se um ano, era o ano do jubileu. Assim, queridos alunos, Israel, que tinha 3 calendários, o calendário da criação do mundo, o calendário religioso que começava a 14 de Nisan, que comemorava a saída do Egito, e o calendário civil, que era no 7º mês. E era no 7º mês do calendário civil, que era o mês primeiro do calendário civil, que era a contagem do ano do jubileu. Assim, o ano do jubileu não era pelo calendário religioso, era pelo calendário civil. Neste ano se libertava o escravo hebreu, não semeava, nem colhia, e as terras que se haviam adquirido eram devolvidas aos donos e as dívidas pagas. Tem alguma pergunta? Tem sim, do Paulo Ribeirão. Do aluno Samuel. Por que Deus abriu exceção para o profeta Samuel sacrificar o mesmo não era levita? Primeiro, Deus é soberano, Deus faz o que quer. Ninguém
já diz as Escrituras, pode perguntar a Deus, que fazes? Por que fazes isso? Mas, respondendo teologicamente, Samuel foi um profeta de transição entre Eli e o próximo sacerdócio, se não me falha a memória, era Abiatar. Então Samuel, ele entrou no cenário israelita na época dos juízes e, segundo que nós temos conhecimento, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Ele praticou o sacerdócio, daí era como um sacerdote interino. E ele oficiou, ele vestiu o éfode, que era a túnica com a qual se sacrificava. Ele julgou, porque foi juiz, e foi profeta, porque Deus usou ele. Assim, Deus, dentro da história israelita, ele usou de soberania para fazer aquilo que ele bem entendesse que é necessário fazer. Isso mostra para nós que, apesar de nós termos regras, metodologia, Deus, para atuar, para fazer, para trabalhar, não existe metodologia. Deus faz o que quer e como quer. Tem outra pergunta, outra dúvida? Tem sim, do Polo Goiânia, do irmão Alexandre. Se o fermento é símbolo do pecado, por que Jesus usou o fermento em comparação com o seu reino? Porque em alguns momentos das Escrituras Sagradas, o fermento também simboliza crescimento. Para a alma humana, ele é o fermento do mal. Para o reino de Deus, como ele também, ele faz crescer a massa que está levedada, assim o reino dos céus também foi comparado a uma massa que se pôs fermento e cresceu. O fermento aí é a palavra, o poder que faz o trabalho crescer. Passemos para a próxima lâmina. A festa de Purim e dedicação. Purim foi instituída para comemorar a vitória dos judeus sobre as maquinações de Amã. Celebrava-se nos dias 14 e 15 de Adar, que é o mês de fevereiro e março. Está escrito isso no livro de Esté, capítulo 9, versículos 21 e 28. A festa da dedicação do templo, que é chamada de Quisleu, que é no dia 25 de novembro, dezembro, durava 8 dias. Foi instituída por Judas Macabeu, na célebre história que Antíoco Epifânio invadiu o templo de Jerusalém, imolou uma porca no altar e houve a revolta macabeia, que durante 100 e poucos anos os macabeus dominaram Jerusalém. Ponto 6. Ameaças, votos e promessas. Havia promessa de bênção para os obedientes e ameaça de castigo para os rebeldes. As leis sobre dízimos e votos a respeito de consagração familiar ou pessoal de seus animais, de sua casa ou de seus campos, vê-se no capítulo 27 de Levítico. Diz o capítulo 27, versículo 1. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Como vimos aí, encontro com vocês no chat no dia 30 do 3 do 13. Sábado de 10 da manhã às 11 horas. Né? Vamos fazer uma ligeira reflexão, agradecendo a Deus pela tarde que tivemos, que tudo o que ouvimos possa ficar gravado em nossa alma, para que possamos fazer um proveito futuro. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos por todas as coisas, abençoando sempre, Senhor, o ministério da tua igreja na pessoa do pastor presidente, seus assessores direto e indireto, na pessoa da diretora da escola e do vice-diretor, como também dos professores e da Teleporte e todos os seus funcionários. Te agradecemos, amém. Irmã Luciana, Luciana. Eu quero avisar os tutores que a chamada ficará aberta por 40 minutos. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula.